Em julho desse ano, o título brasileiro de 92 do Flamengo completa 20 anos. Então, a partir do programa de hoje, no quadro Sempre Flamengo, personagens importantes dessa história vão contar um pouquinho dessa conquista. Então, a gente começa pelo Djalminha, que vai contar como foi a campanha desse ano. Esse campeonato eu comecei ele jogando titular, o Nélio, que jogava ali pelo lado esquerdo, que era o titular da posição, estava servindo a seleção brasileira. Então eu comecei fazendo aquela função ali pelo lado esquerdo, joguei alguns jogos, eu lembro, se não me engano, o primeiro jogo do campeonato foi contra o Guarani, nós ganhamos o jogo lá em Campinas, e depois joguei mais alguns jogos, depois o Nélio retornou da seleção, eu voltei para o banco, até porque eu jogava, sempre joguei no meio de campo e estava só fazendo aquela função ali pelo lado esquerdo, substituindo que não tinha outro jogador. A gente já tinha esse entrosamento, era um grupo vencedor já desde de moleque, a gente ganhou praticamente todos os campeonatos na base que nós disputamos. Culminou aí com a Taça São Paulo, que foi a primeira na época que o Flamengo tinha ganho. Voltou a ganhar agora recentemente, e então isso já trazia um respaldo para a gente. O mais importante, assim, é que nós que subimos ali da base do Flamengo, é que a gente sempre levou isso muito dentro, que craque o Flamengo faz em casa. Então nós vínhamos de uma geração que queria ganhar títulos pelo Flamengo. A gente sempre observava a geração de Zico, Adílio, Júnior, e a gente queria fazer a história no Flamengo parecida com o que eles fizeram. O Júnior era um grande maestro, que a gente costuma falar que é um maestro dentro de campo, mas ele era um grande maestro fora de campo também. Conseguia, junto com um bom relacionamento que ele tinha com a diretoria, conseguia fazer esse meio campo, de deixar o grupo blindado para que não entrasse coisas de fora, problemas de fora. E assim, para o Djalma, e acredito que para aquela garotada toda, foi o nosso grande exemplo, que a gente conviveu com ele, treinar e jogar, e ver a pessoa que é o caráter, um cara vencedor, isso tudo estimulou e nós aprendemos muito. Para quem está iniciando a carreira, foi excelente ter o Júnior ali do lado. Ele sempre foi muito tranquilo, mas a tranquilidade dele não significava que ele não dava bronca e não exigia na hora que tinha que exigir. Eu, assim, é engraçado que com o Carlinhos, assim, eu tive no Flamengo, eu não jogava tanto, eu compreendi, até porque no meio de campo do Flamengo ali, na minha posição, jogava um Júniorzinho, que o Júnior foi praticamente o melhor jogador do campeonato, o Zinho voando, correndo demais. Então eu aceitava até essa condição de suplente, mas depois eu fui ver que não era com nada contra mim. Esse quadrangular, assim, a gente, para ir para a final, a gente estava achando que estava praticamente sem chance, né, no último jogo, que acho que a gente ganhou, e estava dependendo de uma vitória do Vasco, né, sobre o São Paulo, se eu não me engano. E a gente não esperava, de repente, do Vasco, entre aspas, ajudar ali o Flamengo, e o resultado coincidiu de a gente ganhar esse último jogo, e o Vasco ganhou do São Paulo e proporcionou a gente chegar aí na final. Principalmente o Botafogo, né? Tinha uma grande equipe, o Vasco também. Mas é aquele negócio, a gente sempre costuma falar, depois que o Flamengo chega, fica difícil de segurar. Deixaram a gente chegar e no final aconteceu o que aconteceu. Já
primeiro jogo ali da final foi uma vitória avassaladora que praticamente definiu o campeonato. Mas os jogos da final contra o Botafogo são assunto para os 2 próximos programas. São páginas da história daquele título que serão lidas por outros grandes nomes daquele time. No dia 15 de julho de 1992, o Flamengo conquistava seu pentacampeonato de futebol. Portanto, daqui a pouquinho a gente completa aí 20 anos dessa conquista. Semana passada, o craque Djalminha esteve aqui na TV Fla, relembrando a campanha e toda a trajetória desse ano. Dessa vez, é o meia Nélio, camisa 10 da época, que vai começar a relembrar as finais contra o Botafogo. Contusão seríssima que eu tive. Rompeu o ligamento cruzado. Foi um momento único, acho que foi o momento mais importante da minha carreira. Não, como o Djalma falou, né? Eu acho que a equipe do Botafogo é uma equipe muito mais qualificada do que a nossa equipe na época. A nossa equipe era uma ótima equipe, mas vinha com jogadores da categoria de base, onde nós fomos campeões da Copa do Brasil em 1990 e o Carioca 91. Foi onde que a equipe se fechou. A equipe tinha uma espinha dorsal excepcional, que era o Gilmar goleiro, o Gotardo, o Júnior e o Zinho e o Idemar no meio e o Gaúcho na frente. Uma jogada que até mesmo o Piá não acreditava naquele lance. Foi uma bola praticamente chegando na linha de fundo, quase saindo, o Piá conseguiu chegar, rolou para trás, o Gaúcho estava entrando, fez um corta-luz e o Júnior bateu aquela bola, acho que só a qualidade mesmo dele para fazer um gol daquele, meio caído, bateu de chapa no canto do goleiro. Era um jogo tenso também, né? O Botafogo tinha uma grande equipe com Renato Gaúcho, Valdeir, o Fabinho acho que disputou a bola, ganhou no meio campo e logo ali no meio campo ele fez um lançamento. Como era um dos meus fortes, a velocidade, eu entrei praticamente na diagonal, entrei bem, pude dominar a bola e o Ricardo Cruz, na hora que ele saiu, não tinha outra alternativa. Ele fechou bem o ângulo, eu tive a oportunidade de rolar a bola por baixo da perna dele. Uma outra jogada rápida nossa, né? O Piá conseguiu chegar na linha de fundo também, uma bola quase saindo. Ele conseguiu bater bem a bola para trás, o Gaúcho, que era o forte dele, era o cabeceio, sem dúvida nenhuma. E conseguiu fazer um belíssimo gol também. Eu ali fora, né, o jogo correndo, eu ali fora, eu quero voltar. E ele falou, não, você não vai voltar, não tem como eu vai voltar. Não, doutor, eu quero voltar. E realmente não tinha condição nenhuma de ficar em pé, porque quando tem uma lesão séria assim, você não tem força nenhuma para continuar. Lutava, né, para aquele momento. Eu acho que para mim foi um momento único, acho que foi o momento mais importante da minha carreira. Apesar de não ter jogado o segundo jogo, mas o primeiro jogo para mim foi assim, excepcional. A gente não sabia ainda, acho que não tinha vivido aquele momento, né? Apesar de ter jogado nas categorias de base, ter conquistado um título da Copa do Brasil, um Carioca, mas aquele jogo ali, eu acho que foi um momento único. Eu acho que pra mim, assim, foi o ápice da minha carreira. Naquele momento eu nunca tinha vivido na minha vida e foi com certeza um momento único. Quem fala hoje no Sempre Flamengo é nosso atual diretor de futebolzinho, que na época era meio campo. Hoje então a gente vai rever o último jogo da final contra o Botafogo. O Botafogo era o favorito, né? Pela campanha do Campeonato Brasileiro todo, só que a gente acabou com esse favoritismo no primeiro jogo, 3-0. O 2-2, tanto é que o Maracanã tinha 5% de torcida do Botafogo e o resto, 95%, era do Flamengo. Contra o Botafogo,
Acho que a torcida do Flamengo viu um time sendo montado, viu aquela base que foi formada na Gávea e a rivalidade contra o Botafogo e ganhando o primeiro jogo 3-0 fez a torcida enlouquecer de botar aí 122 mil pessoas, né, no Maracanã. Acho que tinha 2.000 ou 12 mil botafoguenses, o resto era tudo flamenguista. O Júnior foi importantíssimo em toda a campanha pela liderança, pela postura, pelo profissionalismo. Eu sou fã de carteirinha, meu ídolo é meu amigo hoje, até hoje. Como o Zico foi na de 87, o Júnior era aquele líder de 92, né? Eu lembro que a gente treinava muito na Gávea, né? Eu sempre gostei de ficar perto dele, do Zico, nos treinamentos específicos, para você ir aprendendo e sabendo, né? E assim, a formação ali era para até confundir o goleiro, né? Não sabia se vinha um canhoto ou destro para bater. Claro que tinha que bater o Júnior, que batia melhor que eu mesmo, né? Mas era uma jogada ensaiada já, né? Para o goleiro sempre ficar na dúvida, né? De que lado sairia a batida. Mas o grupo estava muito concentrado porque a gente oscilou muito dentro da competição, a gente classificou nas últimas. O Júlio César até entrou nesse jogo porque o Nélio machucou, lesionou o joelho no primeiro jogo. Foi assim, triste, né? O Nélio, um garoto, poxa, um sonho de estar jogando no Flamengo, de realizando, de estar no profissional, de poder conquistar, e aí machuca, não joga. Mas o grupo era muito unido, muito fechado. O Júlio César Imperador, muito bom jogador, era uma característica diferente do Nélio, era mais técnico, era aquele meia, né? De chegada mais dentro da área. O Nélio tinha um vigor físico maior, voltava acompanhando mais a lateral, então era aquela dúvida, será que ele vai cumprir essa função tática? Foi premiado com um gol, né? Foi premiado com um gol de oportunismo, né? De acreditar na jogada, de estar presente dentro da área, né? Piazinho toda hora, consagrou todo mundo, né? O nosso lado esquerdo era forte, eu fazia uma dupla ali com o Piá, no overlap, né? De esperar o momento certo que ele passava para fazer o passe para ele. Ele chegava forte, tinha velocidade, e eu lembro, se não me engano, foi um cruzamento rasante, né? E aí ele entrou finalizando. Eu acho que quando a gente fez o 2-0, e aí já segundo tempo, indo para o final, aí sim veio um pouco de relaxamento nosso. Tanto é que o Botafogo cresceu e foi um time que vendeu muito caro, né? A derrota deles, assim, eles lutaram até o final, foram dignos, né? Porque os caras tomam 3-0, tá 2-0 e continuam correndo, continuam com a pegada, abrilhantou a nossa conquista, né? Mas é natural, né? 2-0, está com 5-0, poxa, aí por mais pessimista que você possa ser, faltando 5, 6 minutos, né, com acréscimo, com essas coisas, imagina que vai tomar 5 gols, né? Foi festa, loucura total, né? Porque o Flamengo ganhando, o Flamengo é diferente de todos os outros times, né? A conquista no Flamengo é diferente. Eu fui campeão já em outros clubes, fui campeão brasileiro em outros clubes, mas eu até digo assim, jogar no Flamengo é pressão até maior do que jogar na seleção brasileira, mas quando ganha também, é como se você estivesse ganhando um campeonato em seleção, a repercussão é muito maior, a comemoração é muito maior, a visibilidade é muito maior. Tudo negativamente também é muito forte, mas quando ganha também, o cara tá com a carreira muito bem encaminhada.